Você já ouviu falar em hormônio do amor? Aquele hormônio responsável pela aproximação entre as pessoas, pela formação de laços. É um hormônio que é obtido através do toque, através de um abraço gostoso. E esse hormônio, ele se chama ocitocina. A ocitocina é produzida pelo hipotálamo e armazenada na hipófise do sistema endócrino. Sistema endócrino e os seus hormônios é o tema da aula de hoje. Vem comigo! Tudo está relacionado com os nossos hormônios. Eles mexem com o nosso corpo e também com o nosso humor. Por isso, eles estão relacionados com vários sentimentos, como raiva, medo, alegria, tristeza, e também estão relacionados com algumas coisas que nós praticamos, como comer, dormir e praticar atividades físicas. Então, em todos esses momentos, os hormônios estão agindo e estão mexendo com o seu corpo e com o seu humor. Não sei se você já ouviu falar sobre o sistema endócrino, mas é esse sistema que, juntamente com o sistema nervoso, produz os hormônios e regula todas as funções dentro do nosso organismo. O sistema endócrino, ele é formado por órgãos que recebem o nome de glândula. A palavra glândula significa órgão especializado em produzir e liberar substâncias, e é assim que o sistema endócrino funciona. Ele produz e libera substâncias. No caso aqui, ele produz e libera hormônios. As glândulas que produzem hormônios são chamadas de glândulas endócrinas e elas liberam esses hormônios na corrente sanguínea. E é por meio do sangue que esses hormônios vão ser espalhados para todo o nosso corpo e para todas as nossas células. E agora eu vou te mostrar algumas glândulas endócrinas e aonde elas estão localizadas. Então presta atenção na figura que está aqui ao lado no slide. Vamos começar com as glândulas que estão no cérebro. Então aqui nós temos o hipotálamo e a hipófise. Mais abaixo, aqui no pescoço, nós vamos ter a glândula da tireoide e as glândulas paratireoides. Um pouquinho mais para baixo, acima dos rins, então esses dois feijõezinhos aqui, são os rins. Em cima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais. Um pouquinho mais para baixo, nós vamos ter o pâncreas, que também é uma glândula, e vai ter também nos homens os testículos, que também são produtores de hormônios, e no caso de mulher, vai ser os ovários. Então, essas são as glândulas endócrinas, as glândulas produtoras de hormônios. E nós vamos começar falando sobre o hipotálamo. Perceba a imagem que eu coloquei aqui do lado para você. O hipotálamo, ele fica localizado na base do cérebro. É essa partezinha aqui, O hipotálamo, ele tem por função produzir hormônios que vão regular a hipófise. A hipófise também fica no cérebro e é essa parte aqui de baixo, Observe a figura que eu coloquei para você. E a hipófise, ela é considerada uma glândula mestra, porque ela é responsável por produzir hormônios e também por estimular a fabricação por outras glândulas. Então você já vai entender isso melhor. Olha só, tudo isso aqui que tem nessa imagem são hormônios que são produzidos pela hipófise, sim, essa pequena glândula que fica no cérebro. Olha todos os hormônios que são produzidos por ela: o ADH, a ocitocina, que eu falei lá no início da aula, o FSH e o LH, o TSH, a ACTH, a prolactina e o GH. Tudo isso daqui são hormônios produzidos pela hipófise. E calma lá, a gente vai estudar separadamente cada um deles. A aula de hoje é reservada apenas para os hormônios produzidos pela hipófise. Então vamos ver e vamos conferir cada um deles. Vamos começar falando sobre o GH. O GH é o hormônio do crescimento e ele atua no crescimento dos ossos e dos músculos. E se acaso esse hormônio ele estiver em desequilíbrio no nosso corpo, ele pode causar alguns problemas. Olha só, se acaso nós chegarmos a produzir uma quantidade insuficiente desse hormônio, se for uma quantidade muito baixa, ele pode causar um problema conhecido como nanismo. Dá uma olhadinha na figura que eu coloquei aqui do lado para você. Olha só como é que fica uma pessoa que tem baixa produção de GH.
Agora, se acontecer ao contrário, se tiver uma produção muito alta de GH, pode ocorrer um outro problema, que é chamado de gigantismo. Isso mesmo, a pessoa cresce mais do que o normal. Então, esse é o hormônio regulador do crescimento. E ele é mais predominante na fase da infância, né, naquela fase de crescimento, e na idade adulta ele tem uma produção menor, mais baixa. Outro hormônio produzido pela hipófise é a prolactina. A prolactina, ela vai atuar nas glândulas mamárias. O que esse hormônio vai fazer? É ele que vai estimular o crescimento das glândulas mamárias e, em caso de uma possível gravidez, é esse hormônio que estimula a produção de leite. Além desses hormônios, nós temos o ACTH e o TSH. O ACTH, ele controla, né? Ele regula a produção e liberação de hormônios pela suprarrenal. Quem que é a suprarrenal? Olha só, nós temos aqui os dois rins, lembra que eu te falei os dois feijõezinhos? E em cima desses rins, nós temos as glândulas suprarrenais. Então, qual que é a função do ACTH? É ele que vai regular a produção e liberação dos hormônios das suprarrenais. Já o TSH, que é esse outro hormônio aqui, né, produzido pela hipófise, qual é a função dele? É regular a tireoide. É ele que vai regular a produção e liberação de hormônios pela tireoide. Lembrando que a tireoide fica aqui no pescoço. Temos também o ADH. O ADH é um hormônio que vai atuar principalmente nos nossos rins. Ele tem por função controlar a quantidade de água no nosso sangue. E assim ele vai reduzir o volume da nossa urina. Temos também o FSH e o LH, que são hormônios produzidos pela hipófise. Tanto o FSH quanto o LH, eles vão atuar nos testículos e nos ovários. O hormônio FSH, nas mulheres, ele tem por função estimular a maturação do gameta feminino, ou seja, estimular com que aquele óvulo amadureça e seja liberado para fecundação. Já nos homens, ele tem por função estimular a produção dos espermatozoides, a produção dos gametas masculinos. Já o LH nas mulheres atua principalmente no ciclo menstrual e nos homens ele estimula a produção de testosterona. Testosterona, que é um hormônio masculino, né? Que é produzido lá nos testículos. Então, ele estimula a produção desse hormônio. E por fim, vamos falar da ocitocina, o hormônio do amor, aquele hormônio que eu te apresentei no início dessa aula. O hormônio que é liberado através do toque, através de um abraço gostoso. O hormônio do bem-estar, um hormônio que pode livrar depressão, ansiedade e muitos outros problemas emocionais. E olha só que curioso, a ocitocina, esse hormônio que é produzido pela hipófise, atua também nas glândulas mamárias e nos músculos do útero. Sabe como? Ele atua nos músculos do útero, facilitando o parto normal, então facilitando as contrações. E ele atua também nas glândulas mamárias, facilitando com que o leite, né, seja estimulado pelos ductos e possa ser liberado para o bebê durante a amamentação. Essa ocitocina, esse hormônio produzido pela hipófise, realmente é maravilhoso, não é? E a nossa aula vai chegando ao fim, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco mais sobre esse assunto. Eu sei que é um pouco complicado, mas eu peço que você não desista. Vamos lá, capriche nos estudos. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as outras glândulas do sistema endócrino. A professora dividiu para que você consiga entender um pouco melhor. E qualquer dúvida, estou à sua disposição. É só me chamar. Até a próxima, pessoal, e tchau, tchau!